Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos, sejam todos bem-vindos. Sei que você está extremamente feliz por aquilo que Deus tem feito e por aquilo que Deus há de continuar fazendo no nosso meio. Eu tenho a convicção e a certeza que essa noite é uma noite muito especial. É uma noite que Deus separou para visitar o meu e o teu coração. Então enche o teu coração de expectativa, mas mais do que encher, abre o coração para ouvir, para receber a bênção dos céus que será derramado, como vai continuar sendo derramado sobre as nossas vidas. Eu preciso que você entenda que quando nós chamamos a atenção de Deus, é que o milagre acontece. É quando nós compreendemos que a nossa necessidade está diante daquele que é capaz de realizar o que nós mais necessitamos. E Ele é especialista em nos surpreender. Ele tem o prazer de nos surpreender. Nós estamos falando sobre posicionamento. Nós temos falado, toda essa série sobre posicionamento. Nós temos, procurado entender o que é uma igreja que se posiciona, o que é um homem que se posiciona, o que é uma família que se posiciona, o que é uma comunidade que se posiciona. Então hoje, eu queria que você entendesse que nós falaremos como nos posicionar diante das tempestades da vida. Como nos posicionar diante das tempestades da vida. Quem nunca viveu uma tempestade? Quem nunca viveu uma? A tempestade tem uma coisa, ela é imprevisível. Eu uma vez eu fui viajar com a minha família. Não sei quem conhece catamarã. Sabe o que é catamarã? Sabe, Manuel? Aquelas embarcações que as pessoas levam, as pessoas, cabe acho umas 200 pessoas mais ou menos, e leva para conhecer as ilhas. E eu entrei naquele catamarã e fui conhecer algumas ilhas, onde nós estávamos, eu com a minha família. E que coisa maravilhosa, eu conheci uma, conheci outra, e eu fui ficando boca aberta, olhava para as montanhas, aquelas coisas lindas. De repente nós estávamos voltando à tarde, umas 5 horas da tarde, 4h30 mais ou menos, e de repente o mar começou a se agitar, e aquele comandante falou assim: olha, a maré está subindo, tomara, olha a frase do homem, tomara que uma tempestade não nos alcance. Parece que ele falou aquilo, e as ondas começaram a aumentar. E sabe uma coisa que é assustador? Porque eu estava tão feliz em ver as ilhas, eu estava tão contente de contemplar as ilhas, que de repente, aquela embarcação, ao mesmo tempo que a onda já estava jogando ela para cá, já jogava de volta. E de repente aquela alegria, aquela euforia começou a virar um desespero e um pavor. E estava a Ana Luísa ainda não tinha sido gerada, estava eu com a Maria Clara e a Elisandra. Eu segurei a filha, né? Falei, vou salvar pelo menos uma, né? Não tinha muito o que fazer, né? Eu segurei num negócio lá, falei, segura aí, gente. Eu segurei de um lado, travei uma, né? E eu fiquei olhando para Elisandra, falei, meu Deus, e agora, né? E sabe o que é pior? Quando as ondas começaram a bater no casco e começou a cair água dentro. Gente, vai dando uma aflição, vai dando um desespero, que isso é aterrorizante. E o texto que eu quero compartilhar com você, aconteceu semelhante coisa. A Bíblia vai dizer em Marcos, a partir do capítulo 4, versículo 35, ela conta uma história, que Jesus chama os seus discípulos e disse, passamos, vamos à outra margem. E Jesus entrou no barco, e os discípulos também, e eles começaram a remar, e a Bíblia fala que de repente um vendaval, bateu-se forte, um vento se levantou, e as ondas começaram a agitar, e de repente Jesus estava na popa do barco dormindo. Jesus estava dormindo. E de repente aquele vento, aquelas ondas começaram a se levantar e querer encher o barco de água. A ponto que os discípulos ficaram com medo de naufragar. E naquele momento que as águas estavam entrando, eles então clamaram. E disse, acorda Jesus, não se dê que nós perecemos. E naquele momento então Jesus acorda. Ele dá uma ordem, ele acalma o vento, ele cessa a tempestade e disse ao mar, cala-te. E de repente tudo acalmou. E então Jesus olha para os seus discípulos e falou assim, gente, por que tanto medo? Vocês não têm de fé? Aí um olhou para o outro todo apavorado, né? E falou assim, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Irmãos, eu posso dizer para você que tem
momentos na nossa vida que é assim. A tempestade chega de forma imprevisível, Ellen. Tem um homem chamado David Galloway. Ele é um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. E um dia, antes do Natal, é o momento que eles mais comemoram. Eles gostam dessa data natalina para poder organizar, fazer cantata de Natal. Organiza toda a igreja, faz uma grande evangelização. É o tempo de trazer os amigos para o culto. Então eles fazem aquele grande evento. E um mês antes do Natal, a igreja toda movida para fazer aquele grande evento. De repente, a mulher chega: eu preciso conversar com você. Ele fala: lógico, bem, vamos conversar. Sentou com ela. Fala: amor, olha a resposta dela: eu não te amo. E a verdade é que eu nunca te amei. Você é um fracassado. Ele olhou e falou: ela deve estar brincando. Não pode ser verdade uma coisa dessa. E ela disse assim: e sabe mais? Não tenta fazer nada, porque não tem o que fazer e não há o que consertar. Eu quero ir embora. E já fui atrás do advogado e está tudo certo. Ele entrou num desespero, mas num desespero. E ele começou a tentar falar com ela: bem, pelo amor de Deus, nós temos uma família. Deus tem um ministério. Deus tem colocado algo nas nossas mãos. O que aconteceu com você? O que aconteceu? O que está acontecendo? E ele tentou de todas as formas persuadir ela, para que ela pudesse acordar daquilo que ela estava fazendo, e dizendo: pelo amor de Deus. Uma semana antes do Natal, ela já tinha feito tudo já. Ela entra no avião com os filhos, pega um voo de 3.000 quilômetros. Na semana seguinte, ele tinha que fazer o culto de Natal. Mas quando ela entra no avião e vai embora, esse cara sai do aeroporto e ele vai para uma praia. E numa praia ele começa a gritar: Deus, cadê Deus? Aonde o Senhor está? Deus, se o Senhor existe, aonde o Senhor está? E ele começou a gritar de forma desesperada: aonde está Deus? Houve uma mulher na Bíblia chamada Agar. Agar foi uma mulher que ela era escrava de Sara. Ela amava Sara, aprendeu a amar. E um dia Sara tinha um sonho de ter um filho. Um sonho de ter um filho. E Agar então empresta o ventre dela, para que ela possa gerar um filho e entregar a Sara. E a Bíblia fala então que esse evento acontece. Ela gera um filho, ela entrega esse filho Ismael a Sara. Sara o tem como o seu próprio filho. Mas de repente um dia Deus ouve a oração e abre agora a madre de Sara. Sara, que é estéril, passa a gerar um filho. E de repente aquele menino que era o filho dela, Ismael, já perde a importância para ela. E mais do que Ismael perder a importância, a própria Agar perde a importância para ela. E de repente então em uma festa, que o que estava realizando uma festa, os dois meninos, teve ali um conflito entre os dois. E de repente a Bíblia fala que Sara chega para Abraão e fala assim: Abraão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero que você coloque para fora de casa a escrava e o filho, porque o filho da escrava não vai reinar com o meu filho. Abraão ficou desesperado. Desesperado. E de repente naquele desespero, ele vai dormir e falou: o que eu vou fazer? Deus visita ele e falou: Abraão, calma, pode fazer isso. Pode fazer. Pode colocar ela no deserto. Porque por ele ser o seu filho, eu vou cuidar dele. Eu vou ser com ele. Mas eu fico imaginando, sabe, a cabeça de Agar, o dia que essa tempestade chegou. Sabe, de repente eu amo tanto alguém, eu me dou tanto por alguém, eu não vejo os meus próprios, sabe, os meus próprios desejos para realizar os seus desejos, os seus sonhos, porque os seus sonhos passam a ser os meus sonhos, e de repente, agora eu estou num deserto, eu estou sem o que comer, eu estou sem o que beber, eu apenas estou aqui agora sofrendo, porque uma tempestade me alcançou. As tempestades da vida, elas são imprevisíveis. E ela alcança todas as pessoas. Ela alcançou um dia a vida de Davi.
Davi simplesmente recebeu uma ordem do pai dele e disse: fala, pai, o que o senhor quer? Meu filho, leva lá para os seus irmãos e para o comandante queijo, pães, entrega para eles, porque eles estão na batalha. E Davi chega lá e de repente ele encontra um gigante. Porque tem dia na nossa vida que a tempestade é um gigante que se levanta, uma dificuldade que nos afronta. Sabe, ela se levanta, ela parece poderosa e ela tira de nós todo o nosso vigor, toda a nossa força. E de repente Davi então agora ele se depara diante de um gigante. Jó, quem não conhece a história de Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. De repente esse cara está tudo certo na vida dele. Ele sacrifica ao Senhor, ele ama ao Senhor, ele é temente a Deus, ele desvia do mal. Rapaz, que homem íntegro, o próprio Deus deu testemunho. Jó é um homem íntegro. Mas de repente a tempestade chega na vida de Jó. A tempestade chegou, a perda chegou. Perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu os amigos. E a própria esposa chegou para ele e falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. A tempestade chegou. A tempestade chega na vida de todos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma ótima notícia para você. A tempestade, o gigante, os desertos, as perdas, são matéria-prima de Deus para que Ele realize um milagre na sua vida. Ei, a matéria-prima do milagre é a situação difícil que você está vivendo. Deus usa todas as nossas dificuldades para transformar a nossa história. David Galloway, um homem que perdeu tudo, ele escreve um livro, Reconstrua a Sua Vida. Um homem que perdeu tudo, família, perdeu ministério, perdeu tudo. Ele não tinha mais esperança. De repente Deus fala com ele e fala: eu vou restaurar você, eu vou restaurar o seu ministério, vou restaurar a sua família, eu vou fazer algo extraordinário. E de repente esse homem se torna um dos homens mais influentes na face da terra, escrevendo um livro, Reconstrua a Sua Vida. Ei, Deus transforma a dificuldade dele em uma possibilidade de algo extraordinário. Deus pega Davi, apenas um homem, um menino, que estava no anonimato. Então Deus pega Golias para tirar Davi do anonimato e colocar ele em evidência. Foi Golias que tira Davi do anonimato e coloca ele em evidência. Tira ele de pastor de ovelha e faz ele rei em Israel. O problema que você está vivendo, Deus está dizendo: não tenha medo desse problema, porque esse problema é a matéria-prima para eu transformar a sua vida, a sua história. Ei, Agar estava lá como escrava dentro da casa de Sara. E Deus fala: deixa ela ir. E talvez no desespero dela, ela falou: que Deus é esse? Um Deus que permite Abraão me colocar no deserto? Que Deus é esse? Será que um dia eu vou querer servir um Deus semelhante a esse? Porque na hora da luta, da dificuldade, nós questionamos a Deus. Que Deus é esse? E de repente então, esse Deus é o Deus que estava dizendo: ei, eu estou te libertando, você não é mais escravo, agora você é livre. Eu estou transformando a sua história. Você que não está percebendo, há um Deus, meu irmão, que trabalha. Os discípulos estavam vivendo algo que eles nunca haviam vivenciado. A tempestade alcançou. O barco estava, sabe, enchendo de água, enchendo de água, enchendo de água. Estava quase indo, sabe, para o naufrágio. Porque eu preciso dizer uma coisa para você: o que afunda o barco não é as águas que estão à volta dele. Não é. O que afunda o barco não é as águas que estão à volta dele, mas é a água que entra dentro dele. O que afunda o seu barco é quando as águas começam a entrar dentro. Sabe, quando a falta de fé entra. Quando questionar a Deus entra. Sabe, quando as dúvidas entram. Porque a dúvida tem o poder de destruir a fé, mas a fé tem o poder de destruir a dúvida. E o que Deus espera é que eu e você entendamos isso. Então, como eles estavam naquele momento, água entrando, ele falou: peraí, vamos acordar o mestre. Se você está vivendo hoje uma dificuldade aqui, o mestre está neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está aqui hoje. Ele está aqui, Ju, ele está aqui, Tércio. Ele está aqui. E sabe o que aqueles homens fizeram? A Bíblia fala: e eles clamaram. Porque o que move o coração de Deus é que quando você está vivendo a sua dificuldade e você acha que você é capaz de resolver, Deus fala: vamos lá,
Vai tentando, continua aí. Mas houve um momento que eles desistiram e falou: eu não consigo mais. Eu sei que eu sei pescar, eu já vivi muito nesse mar, eu já vivi, mas essas ondas eu nunca vivenciei. E de repente aquilo que eles achou que era a destruição deles, Deus estava levando eles a entender e a vivenciar o que nunca vivenciou. Então nessa noite, eu e você queremos viver esse momento de clamar. Eu quero que você abra o teu coração, feche os teus olhos nesse momento, abra o teu coração, as luzes vão se apagar, mas eu sei de uma coisa: o seu clamor vai sair do teu coração. Enquanto você começar a clamar, enquanto você começar a dizer: Deus, tem uma tempestade, tem um gigante, tem uma perda na minha vida, eu estou vivendo um momento de dificuldade. Deus está dizendo: ei filho, eu quero trabalhar nessa dificuldade. Essa dificuldade que você está vivendo é aquilo que eu quero usar para transformar a sua vida, a sua história, o seu ministério, a sua fé. Eu estou te chamando para trabalhar através de você. Eu e você precisamos clamar. Começa a clamar no teu coração. Queria convidar você a estar de pé. Põe-te de pé, meu irmão. Move, é o clamor. Eles não clamaram de uma forma simples, não. Eles clamaram com desespero e falou: Senhor, não dê que perecemos. Deus, você não vê que o meu barco está afundando? Jesus, será que você não está vendo que eu não vou suportar? Meu irmão, comece a clamar a Deus. Ei, quando nós clamamos, o céu começa a manifestar a sua glória. Ei, a glória de Deus está nesse lugar. Vem para a tua glória, teu poder, Jesus, restaurar a nossa vida. Aleluia. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na boa do meu lar pra dormir. Eu sei que agora estou só. Eu já posso crer que amanhã estarei melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Glórias ao teu nome, Deus. Nós te amamos, Jesus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Clama Ele, meu irmão. Clama esse mestre, Ele está aqui. Será que não Diga a Ele: será que o Senhor não vê? Será que eu vou perecer? E Ele está dizendo: basta você clamar. Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na boa do meu barco a dormir.
Levanta a tua voz em oração. Coloca a sua casa, coloca a sua vida, coloca tudo o que você está vivendo, coloca diante dele. Fala: hoje, Jesus, hoje é hoje. Hoje eu quero viver o sobrenatural. Hoje eu quero ouvir a tua voz. Eu quero o sopro do teu Espírito sobre a minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Eu posso clamar, posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. O Deus que você serve te surpreende. O Deus que você serve, tem hora que você fala assim: como pode? Quem é esse? Eu olho para a minha história, sabe, de todas as coisas que eu vivi e de tudo que eu tinha para dar errado, todas as possibilidades, e eu vejo um Deus que transforma, e eu sempre pergunto: quem é esse? Eu sempre me admiro, sabe, eu sempre admiro o que Ele realizou na minha vida, o que Ele faz, porque Ele sempre nos surpreende. Ele sempre nos surpreende. Tem momento que eu falo assim: Deus, eu vou naufragar, eu vou afundar. E Ele fala assim: ei, você esqueceu que lá no início eu falei, passamos para outra? Então nós vamos chegar lá. Nós estamos no processo, mas nós vamos chegar lá. Existe uma outra margem. Mas você sabe o que é interessante, irmãos? Que naquele momento os discípulos estavam vivendo algo, e Jesus estava dizendo: ei, existe algo muito mais poderoso para vocês viverem. Até então, aquele momento no ministério de Jesus, era um ministério que eles estavam vivendo algo que Jesus falava assim para o cego: o que você quer? Eu quero ver, então veja. Para o coxo: o que você quer? Eu quero andar, então anda. Jesus estava fazendo coisas, mas de repente Jesus estava mostrando agora que existia um mundo espiritual. E eles precisavam entender que existe um mundo espiritual. E nós, como igreja, precisamos entender que existe um mundo espiritual. Sabe o que Jesus estava fazendo na outra margem? Jesus estava indo em Gadara, num lugar que tinha um endemoniado. E aquele endemoniado, ele estava lá há muitos anos. E ele estava, sabe na onde? Em sepulcro. Eles moravam em sepulcro, no cemitério. Ele morava lá. Ele vivia nu. Acorrentavam-se ele, e ele quebrava todas as correntes. Colocaram guardas para cuidar dele. E aquele ambiente, então, aquele lugar se tornou um lugar, sabe, que as pessoas tinham medo de passar por lá, porque era um território do adversário agora. O diabo tinha acorrentado um ser humano, fazendo dele um escravo, alguém que estava sofrendo, alguém que estava padecendo. Mas Jesus falou: gente, vamos passar para outra margem, porque lá na outra margem existe um ser humano que ele está sofrendo, que ele está padecendo e que ele precisa da nossa ajuda. Então, quando os discípulos entendem que tinha que ir para outra margem, sabe o que o diabo faz? Levanta as ondas, manda o vendaval. Porque todas as vezes que nós nos posicionamos, o diabo se coloca para nos enfrentar, para nos apavorar, para colocar medo na nossa vida, para nos aterrorizar. Mas Deus está dizendo: ei, sabe de uma coisa? Nós vamos chegar do outro lado. Sabe que a igreja, meu irmão, hoje ela precisa acordar. Nós precisamos ter vergonha de não ter mais vergonha. Nós precisamos ter vergonha de não sentir vergonha do evangelho que nós levamos. Um evangelho egoísta, um evangelho egocêntrico, um evangelho que só olha para si mesmo, um evangelho que só se preocupa com as suas lutas, com as suas dificuldades, com a tua tempestade. E Jesus está dizendo: ei, eu vou parar essa tempestade que quer te destruir, mas não é simplesmente para você ficar aqui. Eu estou tirando você dessa tempestade para que você possa chegar do outro lado, porque do outro lado existe alguém precisando da tua intercessão. Então Deus está querendo nos despertar. Porque tem pessoas que acham que Deus só quer realizar um milagre na vida dela, para a família dela. E ela não entende que quando Deus faz algo na nossa vida, é para que isso promova e reflita na vida de outras pessoas. O mar, o adversário que te destruiu, eu não permiti. Mas agora, tem de fé, vai do outro lado, um milagre vai acontecer. Nós precisamos ter vergonha, gente, de viver esse evangelho que a gente vive. Mas vergonha mesmo.
mas muita vergonha. Sabe por que a gente precisa chorar? Por não ter mais lágrimas dos nossos olhos. Nós precisamos começar a chorar por nem ter lágrimas mais. A nossa geração nem chora. Só chora por ela. Pelos outros, nós não temos sentimento nenhum, a gente não chora. Quais são as noites de vigília da igreja? Chorando para que Deus, sabe, eu fico às vezes pensando, o diabo tomou o monopólio. Ele está na sua carruagem infernal, levando milhões e milhões de pessoas para o inferno. E a igreja nessa hora está dormindo. E Jesus está dizendo, ei, você precisa ter vergonha na cara e começar a se despertar e acordar para um evangelho, que não é evangelho egocêntrico, mas é um evangelho que olha para o outro. Nós precisamos ter vergonha, nós precisamos voltar a chorar, nós precisamos voltar a ter sentimento no coração, e de não achar que é certo, que é comum. O que o diabo está fazendo, acorrentando pessoas, destruindo os nossos jovens. Os nossos jovens estão no álcool, estão na droga, estão na prostituição. As nossas famílias estão sendo destruídas. E muitas vezes nós não acordamos. A comunidade cristã é uma comunidade que já não chora, que não ora, que não vigilia, que não tem vida com Deus, não tem vida no altar. Nós precisamos despertar. Diante de um monopólio tão grande que o adversário tem nos nossos dias, nós precisamos se opor a ele. Jesus está dizendo, sabe o que eu vou fazer? Eu estou indo lá do outro lado. Porque diz que lá tem o diabo, ele tomou posse de um território de Gadara. Mas eu vou lá. E quando eu colocar o meu pé lá, sabe o que vai acontecer? Aquele lugar agora é nosso. Porque a igreja, ela é um exército. E ela é um exército que ela entra para vencer. Ela entra, sabe, para estabelecer nesse lugar que antes era do diabo. Agora a bandeira é de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos começar a colocar as bandeiras do evangelho na nossa família, na nossa comunidade, nas pessoas que nos cercam. Nós precisamos nos despertar para isso. E Jesus está dizendo, vamos lá. E quando Jesus pisou no outro lado, você imagina que aquele cara é tão endemoniado era aquele rapaz. Ele tinha uma legião de demônios dentro dele, que quando Jesus expulsou, os demônios entrou nos porcos, tinha 2.000 porcos. Você imagine quanto demônio tinha. O cara era extremamente endemoniado, gente. E Jesus chegou, pisou naquele lugar, curou aquele homem, e ele caiu em pleno juízo. E Jesus falou, vai e mostra aos seus tudo que Deus tem feito. Ô meu irmão, nós precisamos ter uma fé, sabe, que nos leva a orar. Mas uma oração, sabe aquela oração, Isaac, que ela tem uma energia, uma oração, sabe, Emanuel, aquela oração que ela tem uma energia, Natan. Sabe que ela se apoia numa oração com tanta profundidade, com tanta verdade, uma que não esmorece, que não fraqueja. Sabe aquela oração que você não para? Você está numa guerra espiritual e você não desiste. Nós precisamos viver essa oração. Não é essa oração intermitente, momentânea, que a gente ora e para, a gente começa e não termina, começa falando uma coisa com Deus e nem sabe mais do que está falando. Não, nós precisamos entrar num momento de oração tão profundo, que nós precisamos ter uma oração com perseverança, e uma perseverança que não aceita não como resposta, uma perseverança que não aceite não como resposta, uma coragem na hora de orar, que não se rende. O diabo se levanta, mas a gente bate o joelho no chão. Ele levanta as suas ondas, nós levantamos o nosso clamor. Ele levanta a tempestade, nós falamos, Espírito Santo de Deus, agora então levanta um vento impetuoso. Mas que vento? A unção e o poder do Espírito Santo sobre a igreja de Deus. Nós precisamos vencer. A ciência, ela conseguiu, através dos seus aviões supersônicos, passar a barreira do som. Oh, extraordinário, lindo, até poético. E sabe qual é o pior? Que a nossa geração, ela é tão permissiva, que ela se tornou uma geração, sabe, que ela rompeu a barreira do pecado. Ela vai a lugares que a gente não entende, e faz coisas que a gente não compreende, de tão permissiva que é. Mas eu preciso dizer para você, eu e você aqui hoje, nesse lugar, já que a ciência passou a barreira do som, a nossa geração a barreira do pecado, eu e você aqui hoje,
precisamos passar a barreira da incredulidade. O que está impedindo de tantas coisas acontecer é a incredulidade do nosso coração. A gente ora e não acredita na oração. A gente clama, mas não entende o poder do nosso clamor. E aí então a gente entra num culto, e o máximo que o culto é capaz de fazer em nós é criar uma atmosfera dentro de nós de entusiasmo, mas que na segunda-feira já passa. Na terça-feira não existe mais nada. Na quarta-feira o fogo do Espírito Santo já morreu. Mas por quê? Porque a gente não entendeu que nós precisamos batalhar. Chegou a nossa hora de clamar, de interceder, até que os milagres começam a acontecer. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou esmorecer, eu não vou me render, até que a nossa geração receba um avivamento vindo do céu. E para isso nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Olha para a sua família. Olha para a pessoa que estão à sua volta. Quantas pessoas você tem visto destruídas? Quantas pessoas você viu retirada dos seus braços? Quantas coisas você tem visto que você sabe que não é legal? E o máximo que a gente faz é gritar. O máximo que a gente faz é reclamar. E Deus está dizendo: ei, você está diante de uma oportunidade de vivenciar o que você nunca vivenciou, de desfrutar do que você nunca desfrutou. Eu quero fazer algo na sua geração através de você. Você está vendo um grande problema. Esse problema, eu vou te usar para que ele seja uma alavancada da minha glória e da minha majestade nos seus dias. Convido você uma vez mais a colocar-se de pé. Nós vamos encerrar com o nosso último louvor. Vamos lá? Natan. Aleluia. Feche os teus olhos, meu irmão. Há um convite sério de Jesus para você aqui hoje. Passamos para outra margem. Eu não sei que margem que você quer ficar. Eu não sei o lugar que você quer, mas Jesus está me chamando. Ele está te chamando. Jesus veio fazer um convite hoje. Quer entrar nesse barco que vai para outra margem? Vai ter luta espiritual, hein, gente? Nós vamos enfrentar tempestades. Nós vamos enfrentar grandes oposições. Por que será? Por que será que o mundo, nós temos que ter vergonha, sabia? De o mundo se dar tão bem conosco, a ponto de nem nos perseguir. Sabia? O mundo se dá tão bem com a igreja hoje, que ele não dá nem o trabalho de perseguir a igreja, porque não precisa. Porque a igreja não ora mais. A igreja tem mais a ver com o mundo do que a ver com os céus. Será que isso não gera constrangimento no nosso coração? Será que isso não gera em nós que nós somos mais semelhantes das coisas mundanas do que das coisas celestiais? Será que você não está insatisfeito com a fé que você está vivendo? Que você ora e nada acontece, você clama e o céu não se manifesta? Você está satisfeito com isso? O diabo tomando um monopólio tão grande nos nossos dias, que ele está destruindo em massa. E Deus está dizendo: gente, passamos para outra margem, vamos para o outro lado. Vai ter tempestade, vai ter temporal, vai ter onda forte, mas saiba de uma coisa: você vai contemplar o que você nunca contemplou. Eu não sei se você quer passar por essa terra vivendo só o que você é capaz de produzir, viver só o que você é capaz de realizar, que você viva só aquilo que você é capaz de se mover. Eu tenho falado para Deus: Deus, não. Eu não quero viver o que eu sou capaz de fazer. Eu não quero uma igreja que ela cresça, porque nós temos a capacidade de nos organizarmos. Eu vejo tanta igreja que cresce pela capacidade de organização, pela capacidade dos seus gestores. Mas não é essa igreja que nós precisamos, não é essa igreja que o mundo precisa. O mundo não está precisando de uma igreja grande, está precisando de uma igreja impactante. Uma igreja que prega a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Uma igreja que bate o joelho no chão todos os dias e diz: Senhor, há vidas precisando ser salvas. Existe um gadareno, existe alguém possesso, existe uma família destruída. Eu estou aqui, Jesus. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, sabe de uma coisa?
Jesus falou, não é se, a palavra de Deus não fala se passares, é quando passares. Todos nós vamos passar pelas águas, todos nós vamos passar pelos rios, todos nós vamos passar pelo fogo, mas ele falou assim, ei, calma aí. Sabe as águas, elas não vão te afogar. Sabe os rios, não vão te submergir. Sabe o fogo, não vai te queimar e nem chama vai arder em ti. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. Ah, meu irmão, Deus está dizendo, Ele é conosco. Ele é conosco para nos dar vitória. Mas nós precisamos acreditar que o Deus que nós servimos, Ele está fazendo um convite muito especial aqui. Ah, meu irmão, se você não quiser, o problema é seu. Eu entro no barco hoje, aleluia. Aleluia, aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, e temor não há. Levante sua voz, igreja, e cante, mas eu pensei, e que a minha vida está nas mãos do meu, e que vi. Comece a receber mais de Jesus aí no seu lugar. Comece a receber mais de Jesus. Ele está aqui, Ele vive, Ele está entre nós, Ele nos transforma, Ele nos restaura. Vem, Jesus.